Fala, futuros doutores, tudo beleza? Aqui quem fala é Gregory Nobre e vou apresentar uma aula para vocês com o tema Aprendendo a Aprender, Guia Prático Enem. Bem, a primeira parte a gente vai falar sobre dicas de estudo, método de estudo, falar sobre como eu passei em medicina e tal, esse tipo de coisa. Na segunda parte vai ser já uma parte mais voltada para a parte prática do Enem, onde a gente vai falar sobre como fazer uma boa redação, fazer uma análise das questões do Enem, como resolver as questões do Enem de jeito mais fácil, certo? Fui convidado pelo Dr. Rafael Freitas para gravar essa aula aqui, para passar no curso preparatório dele. Queria agradecer a ele, grande abraço, Rafael, valeu, meu amigo. Vamos lá começar. Cronograma da aula. Primeiro vai ter a apresentação, como eu sei que muitos de vocês ainda não me conhecem, então vou falar um pouco mais sobre mim. Vamos falar como eu consegui passar, quem eu sou, o que eu conquistei, como foi essa trajetória até lá. Depois a gente vai falar sobre os métodos de estudo, falar de onde foi que surgiu esse método, se ele funciona mesmo realmente, em que consiste, esse tipo de coisa. Depois vai vir dicas de estudo, onde eu vou falar sobre várias dicas de estudo, né, a que eu usei e que eu uso até hoje em dia. Depois a gente vai passar para a parte prática, que é como escrever uma redação nota 1000, onde a gente vai ver parte por parte. Primeiro introdução, desenvolvimento e a conclusão. Vamos ver parte por parte, cada parte ver como fazer de um jeito que vale uma nota alta, entendeu? Vale 1000. Facilitando o Enem, a última parte vai ser facilitando o Enem, que a gente vai falar como resolver as questões do Enem. Nós vamos ver fazer uma análise do Enem, o que é que mais cai em cada prova, esse tipo de coisa. Então vamos lá começar. Quer dizer, antes de começar, eu queria deixar esse recado para vocês. Transforme seus sonhos em metas, ok? Como assim? Como é que, Greg, transforma os sonhos em metas? Simples, pessoal, basta pôr uma data. A partir do momento que você põe uma data no seu sonho, ele deixa de ser sonho e vira uma meta. Fica meio difícil falando assim, mas na prática vocês vão entender melhor. Por exemplo, uma pessoa que tem um sonho de viajar para o Canadá. Enquanto a pessoa não colocar uma data, não transformar aquele sonho em uma meta, ele vai ser sempre sonho e não vai sair de canto nenhum, entendeu? Então, a partir do momento que a pessoa coloca uma data, aí sim vai virar uma meta, a pessoa vai poder conquistar esse sonho. Um exemplo da pessoa que quer ir para o Canadá, a pessoa quer ir para o Canadá. Quando? Daqui a 3 meses, daqui a 4 meses, daqui a 5 meses. Pronto, agora ela já sabe o tanto de tempo que ela vai demorar para chegar a esse sonho, né, a realizar esse sonho. Então, nesse tempo que falta, ela vai se planejar, vai buscar o maior número de informações possíveis, vai falar com pessoas que já realizaram esse sonho, pessoas que já quebraram a cara nisso e que já conquistaram esse objetivo. Então, assim que ela tiver todas as informações necessárias, já tiver perguntado, as pessoas já souber de tudo que deve ser feito, ela vai fazer um planejamento até essa data, e só assim que vai ser possível realizar esse sonho. Depois que ela transformou o sonho em meta, pronto, aí sim vai ser possível realizar. Isso também pode ser feito em qualquer área da sua vida, também nos estudos. A pessoa que quer ser médico, sonha em passar no vestibular de medicina. Enquanto ela não colocar uma data, ela nunca vai realizar esse sonho, entendeu? Então, a partir do momento que a pessoa põe uma data e transforma o seu sonho em meta, aí sim ela chega mais próximo de realizar esse objetivo. Nesse exemplo, que a pessoa quer passar em medicina, ela faz a pergunta a ela, quando que ela quer passar em medicina? No próximo vestibular? Passando esse vestibular no outro? Certo? Quanto tempo falta? 8 meses? 1 ano? 2 anos? Pronto. Agora que ela sabe quanto tempo está faltando para chegar o dia do vestibular, ela vai primeiro pegar todas as informações, saber o que é que vai cair nesse vestibular, saber como se inscrever no vestibular, pegar todas as informações necessárias sobre o vestibular. Depois, perguntar às pessoas que já passaram, falar com essas pessoas, tirar todas as suas dúvidas com ela, para saber qual o melhor caminho a seguir. Depois disso, o que é que vai acontecer? Quando ela já tiver tirado todas as suas dúvidas, já tiver todas as informações necessárias, ela vai fazer um planejamento de estudo, dia após dia, cada dia com uma meta, certo? Fazer metas diárias,
Metas pequenininhas, metas diárias, metas para se resolver a todos os dias, para que no final, depois de resolver meta por meta, dia por dia, a sua meta principal, que é passar em medicina, seja realizada. Só assim que vai dar certo, pessoal. Então, transforme seus sonhos em metas. Coloquem datas, vá buscar o maior número de informação, perguntem às pessoas que já passaram isso, já quebraram a cara, tire todas as suas dúvidas, se enchem de informações, depois faça um planejamento e vá atrás de buscar seus objetivos, certo? Só assim que vocês vão conseguir realmente resolver seus problemas e alcançar seus sonhos. Bem, agora a minha apresentação. Como já tinha dito antes, meu nome é Gregory Nobre e eu tenho uma história de vida um pouco interessante, pois eu sou funcionário público, sou estudante de medicina da Universidade Federal do Ceará, sou ex-estudante de engenharia de energias e de engenharia mecânica e já fui aprovado em vários concursos públicos e vários vestibulares de medicina. Tudo isso sem ter feito o ensino médio e usando as técnicas e dicas de ensino, de estudo que eu vou falar daqui a pouco. Bem, então agora eu vou contar um pouquinho do resumo da minha história. Como todo médico ou estudante de medicina, ou pessoas que querem fazer medicina, praticamente todos eles, eu sonho em ser médico desde criancinha. Desde criancinha eu tenho essa vontade de ser médico, eu sempre quis ajudar as pessoas e via e vejo na medicina uma das melhores formas de fazer esse bem. Mas eu venho de família humilde, sem nenhum médico na família. Sempre ouvi que medicina é um curso para gente rica, para quem estuda em colégios extraordinários, colégio X, colégio Y. Só ouvi que medicina não era para mim. Então isso eu ouvi de familiares, de pessoas próximas, e cresci ouvindo isso. A infância e a adolescência sempre diziam que eu era muito sonhador, que isso era impossível de alcançar. Então eu acabei sendo influenciado por essas ideias e acabei desistindo. Acredito que muitos de vocês escutam muito essas coisas, escutam muito essas palavras que deixam você para baixo. Então eu acabei sendo influenciado por isso e fui deixando o meu sonho de lado. Quando eu cheguei no ensino médio, fiz apenas o primeiro ano, terminei apenas o primeiro ano do ensino médio, fui fazer o vestibular, fiz o Enem e fui aprovado de primeira em engenharia. Como eu já havia desistido do meu sonho de ser médico, desistido entre aspas, como eu já havia deixado para lá esse sonho, porque eu achava que era impossível, achava que eu não tinha capacidade, eu fui e segui esse caminho. Eu fui fazer engenharia e desisti do ensino médio, pulei direto, fui fazer engenharia porque era um curso que eu gostava, era um curso que tinha muito cálculo, matemática, física, e eram matérias que me agradavam e eu gostava do curso e fui fazer engenharia, mas sempre com aquela vontade de fazer medicina, sabe? E de vez em quando eu chegava em casa, falava com a minha mãe, com meus pais e tal, sobre desistir da engenharia e fazer medicina, tentar fazer medicina, e sempre vinha aquela resposta negativa, de que eu estava ficando doido, de que eu não ia conseguir, entendeu? Esse tipo de coisa. Então eu acabava retraindo esse meu sonho e continuando na engenharia. Mas a partir de um tempo, quando eu já estava mais ou menos no segundo ano de engenharia, eu acabei querendo transformar esse meu sonho em uma meta. Então eu desisti realmente da engenharia. Eu busquei mesmo várias informações de como passar em medicina e tal, e transformei esse meu sonho em uma meta. Eu coloquei uma data, eu disse, olha, no próximo vestibular do próximo ano eu vou fazer medicina, vou estudar para passar em medicina. Mas para isso eu teria que cancelar o meu curso de engenharia, porque não dá para você estudar para passar em medicina e ao mesmo tempo fazer engenharia. Não dá, porque são dois estudos que exigem muito de você. O curso de engenharia é um curso extremamente pesado. Então eu teria que desistir da engenharia de um jeito que não chateasse a minha família, não deixasse meus pais magoados, porque eu estava desistindo de um curso que eles tanto queriam que eu me formasse, Então, coincidentemente, naquela mesma época apareceu um concurso público para fazer, que no caso foi o concurso da Guarda aqui de Fortaleza. Eu vi aquela oportunidade como um jeito de eu conseguir cancelar a engenharia
e um jeito de eu conseguir ganhar dinheiro, porque o salário é bom desse concurso, é um salário razoavelmente bom, um jeito de conseguir me sustentar sem depender mais dos pais. Então eu fiz esse concurso, foi um concurso muito concorrido, 54 mil pessoas se inscreveram para essa prova. Eu tive 2 semanas de estudo, mas foram 2 semanas bem estudadas, estudava cerca de 14 a 16 horas por dia. Eu não indico isso para ninguém, porém era o tempo que eu tinha só apenas 2 semanas, então eu tive que estudar esse tanto. Então eu passei nesse concurso público, consegui ser aprovado, fiz exames médicos, exames físicos e depois veio o curso de formação. Fiz o curso de formação que durou cerca de 4 a 5 meses mais ou menos, e ele foi terminar em agosto. O curso de formação aqui era um curso muito pesado. O curso de formação da Guarda de Fortaleza é um curso muito pesado, porque é um curso integral, manhã, tarde e noite, que exige muito de você fisicamente e mentalmente. Eu chegava em casa mais ou menos 11 horas da noite, meia-noite, e ia estudar. Estudava meia hora, 1 hora, estudava o que? Matemática e redação. São 2 matérias principais para a prova do Enem e para a maioria dos outros vestibulares. Então, sempre que eu chegava em casa, eu ainda dava uma estudada antes de dormir. Mas não dava para conciliar o estudo pesado para passar em medicina com esse curso de formação do concurso. Então, eu esperei terminar o curso de formação, que terminou mais ou menos em agosto. No comecinho de agosto terminou o curso de formação. E a partir do momento que terminou esse curso de formação, eu refiz o meu planejamento. Planejei dia por dia o que é que eu ia estudar todos os dias, até chegar à prova do Enem e a prova dos outros vestibulares que eu fui fazer. Então eu estudei cerca de 14 a 16 horas também por dia, de agosto até chegar a data dos vestibulares, que durou 2 meses e meio a 3 meses. E como eu tinha pouco tempo, só foram 3 meses de estudo praticamente, eu tive que estudar essa quantidade, acima de 12 horas por dia de estudo. Mais uma vez, não indico isso para ninguém, porque não é saudável, mas era o que eu tinha disponível de tempo para estudar. Então eu tive que fazer esse esforço e estudei dessa forma. E o resultado, assim, eu me formei no curso de formação, né? Me tornei guarda, é o que eu sou hoje, é o que eu trabalho, a minha profissão, o que me sustenta, e eu trabalho e estudo ao mesmo tempo, e até isso aqui é uma coisa que eu vou deixar para outro vídeo para explicar a vocês como é que dá para fazer para estudar medicina e trabalhar ao mesmo tempo, porque é um negócio bem difícil, certo? Então eu me formei, mas não desisti do meu sonho, continuei estudando para passar em medicina, e o resultado dos estudos não foi outro. Eu consegui ser aprovado em medicina. Fui aprovado em 7 faculdades de medicina: Universidade Federal do Ceará, Unicristos, aqui no Ceará foram essas 2. Em Rondônia, foi na Federal de Rondônia. No Amapá, na Federal do Amapá. Em São Paulo, na PUC de São Paulo. No Rio de Janeiro foram 2, na Unirio, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, e na UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então fui aprovado nessas 7 faculdades e escolhi o UFC, que é onde eu estudo hoje. Está aqui a minha turma, quer dizer, só uma parte da turma, que a turma é muito grande, galera muito fera mesmo. E essa aqui é uma frase que eu costumo deixar nas minhas palestras, nas minhas aulas que eu dou, né? Então, ó, não se deixem abalar pelos pensamentos e opiniões negativas. Acreditem nas suas capacidades. Nunca desistam dos seus objetivos e estudem com muito foco e determinação. Assim, todos os seus sonhos serão alcançados. Beleza, galera? Além disso, também tem aquela questão de transformar os sonhos em metas. Não sei se vocês perceberam, mas a minha história só começou a dar certo mesmo quando eu peguei aquele meu sonho e transformei em meta. A partir do momento que eu coloquei uma data, que eu fui buscar informações, que eu fui falar, ver pessoas que já passaram por isso, é que eu consegui me planejar direitinho para conseguir fazer a minha meta dar certo. Então, vocês têm que fazer isso, pessoal. E o método de estudo? Mas de onde você tirou esse método? Ele funciona mesmo? Funcionar, funciona, né, pessoal? Eu sou a prova viva disso, então dou a certeza que funciona. E de onde você tirou? Não foi eu que tirei esse método, não foi eu que inventei esse método. Bem que eu queria que fosse, tivesse sido eu, mas não fui eu que inventei. Esse método é fruto das observações de não só mim, mas de várias pessoas, sobre como é aplicada a educação nesses países que têm a educação muito mais evoluída que a do Brasil. Então foram feitas análises, né?
como a gente vai fazer agora. Analisando essa tabela aqui, que é o ranking PISA. PISA é uma prova que é aplicada mundialmente em todos os países, não em todos não, é cerca de 65 países hoje em dia é aplicada essa prova nos adolescentes entre 13 a 16 anos. Na faixa dos 15 anos é aplicada essa prova, que tem o mesmo nível em cada país que ela é aplicada, certo? Como a gente pode ver, primeiro colocado ficou a China, mas não é a China inteira, apenas uma parte da China, Xangai. Segundo, Singapura. Terceiro, outra parte da China, que é Hong Kong, certo? Então, os três países asiáticos ficaram em primeiro colocado, nas primeiras colocações. E o Brasil, vergonhosamente, ficou na posição 58 de cerca de 62 países. Em 2012 foram cerca de 62 países que fizeram essa prova. E esse ranking mostra que o Brasil é fraquíssimo em matemática, muito fraco em leitura e em ciências, mas principalmente em matemática. O Brasil está muito, muito fraco mesmo em matemática. E os países lá asiáticos, muito mais avançados do que o Brasil em todas as partes: matemática, leitura e ciências, certo? Outra coisa interessante da gente analisar é o teste de QI, né? São a média de QI nos países, certo? Então, mais uma vez a gente pode analisar, primeiro de tudo, o que é QI? QI é tipo a medida de inteligência, que você mede o quanto inteligente é a pessoa, certo? Então a gente agora vai analisar de novo esse ranking. Como a gente pode ver, nas primeiras colocações estão mais uma vez os países asiáticos. Mais uma vez, Coreia do Sul, Japão, Singapura estão lá, né? Mais uma vez sendo com a melhor educação. E o Brasil está lá em 45º, né? Com um QI de 87. Lembrando, 100 é a média, certo? 100 é o QI médio. Passou de 100, a pessoa já tem inteligência acima da média. Abaixo de 100, a pessoa já tem uma inteligência um pouco atrasada, certo? Agora, abaixo de 90, aí já pode considerar retardado. No Brasil, o QI médio do brasileiro é 87, certo? Brasileiro é retardado? Não todos, né? Tem alguns que são, mas em geral não, o brasileiro não é retardado. O problema é a educação, o modo que o brasileiro é educado, o modo que as escolas brasileiras aplicam o aprendizado. O que está errado é isso. Qual o maior problema do Brasil mesmo? Tá aqui, galera, ó, uma frase do professor Pierre. Eu até indico que vocês que querem aprender mais um pouco sobre neuropedagogia, querem aprender mais um pouco de como funciona a inteligência, né? Assistir uma palestra ou ler o livro do professor Pierre, que foi uma pessoa que eu me inspiro muito e até hoje em dia ainda assisto palestra deles. Infelizmente ele já faleceu, mas ficou aí no YouTube várias palestras e aulas dele. Então a frase dele foi o seguinte: o problema do Brasil é que o Brasil tem milhões de alunos e pouquíssimos estudantes. Isso à primeira vista parece só meio estranho, né? O Brasil tem milhões de alunos e pouquíssimos estudantes. Mas é isso mesmo, galera. Existe uma diferença grande entre aluno e estudante. E no Brasil a gente não sabe diferenciar muito bem, coisa que nesses outros países eles diferenciam perfeitamente. Existe uma diferença grande entre aluno e estudante. Mas o que é aluno? Aluno é aquele que apenas assiste a aula. E estudante é aquele que, além de assistir a aula, ainda estuda. Mas, Greg, o que é a diferença de assistir a aula e de estudar? Primeiro, assistir a aula é passivo e em grupo, certo? Passivo e coletivo. Isso é assistir a aula. Assistir a aula, você chega lá, senta na cadeira, assiste o que o professor está ensinando. O que eu estou fazendo agora é praticamente uma aula. Vocês estão aí passivamente assistindo, certo? Então isso é uma aula. Assistir a aula é um ato coletivo e passivo. É um ato que você não está aprendendo nada. Até o 6º ano do ensino fundamental, aí sim você aprende. Mas passou daí, apenas assistir aula você não vai aprender, você vai entender. Assistir aula serve para entender, não para aprender. Assistir aula é uma coisa tão simples que até um cachorro pode assistir aula. Assistir aula é isso, passivo e coletivo.
certo? E agora estudar? Estudar é totalmente diferente, pessoal. Estudar é ativo, certo? Estudar, você sem estar com uma caneta na mão, sem estar produzindo, você não está estudando. Estudar é um ato ativo e solitário, certo? Então nada de grupo de estudo, pessoal. Se é grupo, não é de estudos. Estudar sozinho, certo? Solitário. Estudar, ó, ativo e solitário, criando. Isso é estudar, beleza? Greg, como é que você estuda? No meu caso, o modo que eu estudo, o modo que eu uso para estudar, são seguindo esses 4 passos. Primeiro, assistir a videoaulas, se possível, né? Porque nem sempre a pessoa tem essa possibilidade de assistir a aula, mas sempre que você puder assistir, assista a videoaula, certo? Isso aqui é depois de assistir a aula normal. Assistir a aula normal, chega em casa e vai estudar. Então, ó, primeiro, assistir videoaula. Segundo, ler sobre o assunto da aula, certo? Aí aqui nesse negócio de ler sobre o assunto da aula, na internet tem várias coisas, tem várias coisas que você pode pegar para ler, para baixar também, vários livros em PDFs, artigos, certo? Eu praticamente estudo desse jeito. 3. Faça pequenos resumos do que você leu, sobre o que você leu. Então, pequeno resumo mesmo, pessoal. Não precisa fazer uma síntese de 15 linhas, de 20 linhas, não. É resumo pequeno. 2 linhas baixas, 2, 3 linhas. É só para você colocar no papel o que você entendeu, entendeu? Você coloca lá no papel o que foi entendido depois que você assistiu a aula, e depois que você viu a videoaula, e depois que você leu sobre o assunto, você escreve no papel o que foi que você entendeu. Resumo pequeno, 2, 3, 4 linhas, desenhos, faz alguma coisa assim para você lembrar do que você entendeu, tá? E por último, e o mais importante na minha opinião, faça exercícios relacionados ao assunto estudado. Muitos exercícios, pessoal. Então, esse é o mais importante da parte dos estudos, é fazer muitos exercícios. Então, depois que você assistiu a videoaula, leu e fez o resumo, partir para os exercícios. E fazer muito exercício, não é pouco não, galera. Se você quer mesmo massificar o aprendizado, se você quer mesmo deixar gravado na sua mente, fazer bastante exercícios, certo? Agora a gente vai para a parte de dicas de estudo. Essas dicas de estudo foi a que eu usei no passado, que eu uso hoje em dia e que eu pretendo usar no futuro. E até agora, pessoal, tá dando tudo certo para mim. Eu espero que também funcione com vocês, certo? A primeira dica é, sempre que assistir uma aula, a estude no mesmo dia, certo, pessoal? Antes que você durma. Por quê? Porque é durante o sono que ou é apagado tudo que você botou na memória que não foi relevante, é apagado, ou é gravado por bastante tempo, ou até mesmo para sempre, o que você viu durante o dia, que massificou e que você realmente estudou. Então realmente fica gravado na mente. É durante o sono em que ou é apagadas as informações ou são gravadas as informações no cérebro. Para a gente entender melhor essa parte, a gente tem que fazer uma analogia entre o cérebro humano e o computador, que realmente é muito parecido. O cérebro humano e o computador tem partes que são muito parecido mesmo. Por exemplo, no computador a gente tem 2 memórias. A memória RAM, que é uma memória fraquinha, uma memória pequena, uma memória bem volátil, que você deixa nela, ela dura pouco tempo e já é apagado, certo? E tem a memória HD, que é a memória já mais potente, a memória forte, a memória que fica gravado para sempre lá no computador até que ela seja apagado de alguma forma, ou que até que a memória seja destruída. Então, vamos fazer aqui dar um exemplo. Quando você pega o Word, certo, um editor de texto, e escreve alguma coisa, sem apertar no botão salvar, se você desligar o computador, tudo que você colocou naquela informação, né, tudo que você toda a informação que você colocou naquele documento e você não salvou, quando você reiniciar o computador, vai estar tudo apagado, certo? Por quê? Porque estava apenas na memória RAM. Então a memória RAM ela não aguenta um reiniciamento. Quando você reinicia o computador, o que estava na RAM foi apagado, entendeu? Mas agora, quando você clica no botão salvar, a informação que está lá no texto, né, informação de texto que está lá no seu editor, quando você clica no botão salvar, ela é salva e vai para a memória HD. E quando ela vai para a memória HD, ela fica lá gravada para sempre ou por muito tempo até que você apague. Aí você pode reiniciar o computador, desligar o computador, que quando você abrir de novo aquele arquivo, vai estar lá a informação que você salvou. Então na nossa memória, no nosso cérebro,
a nossa memória funciona muito parecido. Nós também temos duas memórias, certo? Uma memória bem fraquinha, uma memória volátil, que é o sistema límbico, onde é guardada as informações do dia, fica gravado ali no sistema límbico, certo? E durante a noite, o que está no sistema límbico que não foi massificado, que não foi estudado, ele é simplesmente apagado, certo? E a gente tem outra memória, que é o córtex cerebral, que aí já é uma memória mais potente, uma memória a longo prazo, que aqui o que fica aqui no córtex cerebral que realmente foi aprendido, certo? Então fica aí coisas que você aprendeu lá no jardim de infância e você sabe até hoje, então tá guardado aí no córtex cerebral, suas principais memórias, tá tudo guardado aí nessa parte do cérebro. Então o nosso cérebro ele também tem uma memória fraquinha, né, como computador, e também tem uma memória potente como computador. No computador, memória RAM e o HD, no cérebro, sistema límbico e o córtex cerebral. A diferença é que no nosso cérebro a gente não tem um botão de salvar, né, para transferir do sistema límbico direto para o córtex. Então o que é que acontece? Para a gente transferir do sistema límbico para o córtex, a gente tem que estudar e massificar daquela forma que eu tinha dito antes, certo? Que aí quando você faz isso, durante o sono, as memórias que foram bem estudadas, que foram bem relembradas durante o dia, ela acaba saindo do sistema límbico e indo para o córtex cerebral. É assim que funciona o processo de aprendizagem, certo? E relembrando, como é que estuda? Vamos lá, ó. Depois que você assistir a aula presencial, aula normal, aula no cursinho, aula no curso, aula no colégio, você vai chegar em casa, assistir videoaulas, né? Sempre que possível, assistir videoaulas, muito importante, certo? Depois, ler sobre o assunto, certo? Depois, fazer pequenos resumos sobre a aula, né? Sobre o que você leu. Lembrando, resumo pequeno mesmo, pessoal. Resumo de 2 linhas, 3 linhas, 4 linhas. Nada exagerado. Resumo pequenininho, que é só para você relembrar do que você estudou. E por último, fazer exercício. Essa parte aqui é o que realmente vai deixar gravado na sua mente. É fazer exercício. Então, faça muitos exercícios, por favor. Que aí sim vocês vão aprender de verdade. A dica 2, tecnologia ajuda muito, certo, pessoal? Ao contrário do que os professores mais antigos acham, né? Tem muito professor que diz que tecnologia ajuda, que tecnologia atrapalha. Muito professor fala que tecnologia atrapalha, que você não consegue estudar se tiver com computador, que se tiver com o celular na mão não está estudando, está te atrapalhando, certo? Então, realmente, pode atrapalhar sim, mas se você tiver disciplina e você tiver foco, pelo contrário, vai lhe ajudar muito, certo? Então a tecnologia, ela ajuda bastante. Primeiro são os e-books, certo? E-book foi uma revolução muito grande, porque agora você pode levar milhares de livros para onde você levar seu celular, seu pendrive, entendeu? No meu celular eu tenho centenas de livros de medicina que, se eu fosse levar na mão, só caberia 2 nas minhas mãos aqui, usando as 2 mãos só ia caber 2, e olhe lá, eu não ia conseguir levar para todo canto, porque é muito pesado. Também a questão do preço, um livro físico, um livro de papel é muito caro, e o livro em PDF é muito mais barato, ou até mesmo de graça, você acha para baixar na internet de graça. Então o e-book é uma revolução muito grande, e-book é muito bom para lhe ajudar nos estudos. Outra parte que lhe ajuda nos estudos são as videoaulas. Os meus estudos para passar em medicina, basicamente foi todo em videoaula. Eu não fiz cursinho preparatório, então foi tudo em videoaula. Aprendi praticamente tudo no YouTube. No YouTube tem muito conteúdo bom, tem muitos canais bons de todas as disciplinas. Até mesmo quem quiser depois trocar uma ideia comigo, eu posso até indicar alguns canais, certo? Que tenha um conteúdo bom, um conteúdo que eu usei para eu aprender, entendeu? Para estudar, eu usei algumas videoaulas do YouTube. E outra coisa também que a videoaula ajuda é que você pode assistir videoaula em qualquer lugar, você não está preso a uma sala de aula, você está livre em espaço e livre em horário, você pode assistir a aula em vários lugares e você pode assistir em qualquer horário, você não fica preso a um certo horário para assistir essa aula. Outra coisa também, outra revolução, é que na videoaula você pode voltar o vídeo se não entendeu, pode parar o vídeo para fazer a anotação, pode avançar o vídeo para uma parte que lhe interessa mais, ou pode deixar o vídeo mais rápido ou mais lento. Mais rápido para você receber mais conteúdo em menos tempo, ou mais lento para você, caso tenha dificuldade naquela disciplina, você bota lá o vídeo mais lento e vai tendo uma melhor absorção do que está sendo explicado. Eu costumo colocar meus vídeos a 2 vezes a velocidade normal, para assistir mais rápido, para que eu possa
absorver mais conteúdo em menos tempo. Então a videoaula, pessoal, ajuda muito, muito mesmo, certo? Só que tem que ter cuidado numa coisa. Tem gente que começa lá, bota no YouTube e vai assistir a videoaula, começa a videoaula, mas nem termina, já coloca um monte de vídeo lá, abre um monte de aba e acaba se perdendo todinho. Pessoal, assistir videoaula tem muita mesmo vantagens, né? Tem muitas vantagens. Porém, você vai ter que ter muito mais disciplina do que se fosse assistir uma aula presencial, certo? Vai ter que ter mais foco e mais disciplina para que você não se perca desse jeito e não acabe procrastinando, certo? A próxima dica é estudar escutando músicas. Tem muita gente que é contra isso, que acha que não dá para estudar escutando música de jeito nenhum e tal. Beleza, tem pessoas que acham isso ruim mesmo, mas eu posso garantir a vocês que essa prática, ela melhora nos estudos, certo? Não é eu que estou falando isso da boca para fora. Existem várias pesquisas de várias universidades norte-americanas, universidades britânicas e universidades chinesas que já mostraram estudos que estudar escutando música realmente melhora, certo? Mas aí você tem que ter um cuidado, não pode ser músicas em idiomas que você conheça. Tem que ser em idiomas que você não conheça ou apenas a parte instrumental. Por quê? Porque o nosso cérebro ele tem duas partes, certo? Uma parte lógica, né, que é a parte esquerda, uma parte que é a interpretação de texto, pensa logicamente, uma parte matemática, certo? E uma outra parte, que é a parte direita, que é uma parte mais artística, que é uma parte de emoções, uma parte de criatividade, entendeu? E quando você está escutando música, só a música instrumental ou numa letra num idioma que você não conheça e estudando ao mesmo tempo, você está lá ocupando o seu lado esquerdo do cérebro com o seu estudo e ocupando o seu lado direito do cérebro com a sua música. Então seus dois lados do cérebro estão ocupados e você está totalmente focado, certo? Mas a partir do momento em que você começa a interpretar a letra, começa a entender o que é que o cantor está falando, a música que era para estar só aqui presa no lado direito começa a invadir o lado esquerdo do seu cérebro, e aí sim atrapalha no estudo. Então é apenas nesse momento que ela vai atrapalhar no estudo. Mas quando você está escutando música e estudando ao mesmo tempo, você está ocupando os dois lados do cérebro e lhe deixando mais focado naquilo que você está fazendo, certo? Mas a partir do momento que você entende o que está sendo dito na música, aí sim vai lhe atrapalhar, porque vai invadir o lado da interpretação, vai invadir o lado lógico do cérebro e você não vai conseguir estudar e escutar a música ao mesmo tempo, ok? A próxima dica faça exercícios, certo? Por que fazer exercício? Primeiro, resolver muitas questões. O que acontece? Quando você resolve muitas questões, certo? Você acaba se acostumando com o modo que as questões vão ser cobradas, certo? Então, quando você pega várias provas do Enem e refaz, você acaba aprendendo como é que o Enem cobra as questões. Você pega uma certa banca de vestibular, sei lá, a banca da USP, e faz várias questões, você vai saber praticamente o que é que vai cair na próxima prova, como é que vai ser perguntado, porque as questões repetem bastante. Prova do Enem, se você fizer a prova do Enem de 2014, de 2013, 2014, quando você for fazer de 2015, você vai ver que as questões foram muito parecidas, mudou pouquíssima coisa nos textos, certo? E outra coisa também que eu sempre digo é que sim, aqui, o que é que acontece? Não é o aluno mais inteligente que passa na prova. O aluno que passa, que é aprovado, é aquele aluno que está mais acostumado com a prova do concurso, certo? Então, o que é? O aluno que fez muitas questões daquele concurso, ele tem muito mais chance de passar do que o aluno inteligente. Por exemplo, se você pegar o Einstein, colocar ele para fazer um Enem, e pegar um aluno que nem é tão inteligente assim, mas que ele fez as questões do Enem tudinho, de 98 até 2016, até essa última edição do Enem, eu tenho certeza, esse aluno vai ter um desempenho melhor do que o do Einstein. Porque ele pode até não ser tão inteligente, mas ele está muito mais acostumado com o Enem, ele sabe o que é que vai ser cobrado, ele sabe como vai ser cobrado, entendeu? Então, para isso que é muito bom resolver milhões de questões. Além disso, resolver questão vai ajudar a massificar, vai ajudar a você realmente aprender, a entender e deixar gravado no seu cérebro o que você estudou, certo? Então, galera, muito importante resolver muitas questões. Eu, quando estava estudando para o Enem, para concurso público, eu resolvia no mínimo 50 questões por dia, certo? Mas eu cheguei a fazer 160 ou até mais questões por dia. Então, galera, resolver questão é muito importante. Mas quando eu falo em fazer exercícios, não é apenas resolver questões, certo?
Faz exercício também, faz exercício físico. Exercício físico parece que não, mas ajuda muito, certo? A você desenvolver sua inteligência, a você melhorar seus estudos e até ir melhor nas provas. E também tem a outra questão, que a prova do Enem, certo? Ela não é só uma prova de conhecimento. A prova do Enem também é uma prova de resistência, porque é uma prova muito longa, uma prova que são 180 questões, são 2 dias de prova, ainda tem uma redação. Então é uma prova muito longa que ela vence muitos alunos bons no cansaço. Tem aluno que é muito bom, que com certeza passaria em qualquer curso, mas ele se cansa e não consegue resolver a prova inteira, entendeu? Então, quem faz exercício físico, ele tem mais gás, ele tem mais preparação para resolver a questão inteira, ele cansa menos, cansa mais devagar do que um aluno sedentário, por exemplo. Então, resolver exercícios, fazer exercício físico é muito importante, galera, muito importante mesmo. E se você é sedentário, vamos começar a fazer caminhada, vamos se matricular na academia, vamos mudar, porque isso realmente vai lhe ajudar muito, certo? Não só na parte da saúde, mas também na parte dos estudos. Então realmente é muito importante. Próxima dica, né? Dica número 4 é estude matemática todos os dias. Isso não quer dizer que você tem que passar horas estudando matemática, não, se esse não é o dia de você estudar matemática, certo? Mas se você pegar todos os dias e estudar pelo menos 20 minutos de matemática, 10 minutos resolver uma questão, 2 questões, 3 questões de matemática, isso já vai lhe ajudar muito. Por 2 coisas, certo? Primeiro, porque a matemática, ela vai fazer você ter um pensamento, um raciocínio lógico mais avançado. Com um raciocínio lógico mais avançado, você vai ter uma melhor interpretação de texto, você vai resolver melhor as questões, certo? E outra coisa, porque a matemática, ela, querendo ou não, ela é a prova que mais vale no Enem. No Enem de 2015, os alunos que acertaram 45 de matemática, eles tiveram uma nota superior a 1000. Isso nunca aconteceu antes, mas os alunos que acertaram 45 questões no Enem, eles ficaram com uma nota 1008, certo? 1008 e uns quebradinhos. Então, matemática é a prova que vale mais. Se você acertar 45 questões de matemática, pronto, você já tem uma nota maior do que 1000, certo? Que isso aí é muita coisa no Enem. Outro fato que comprova que a matemática é muito importante é o exemplo desses concursos públicos mais concorridos. Por exemplo, o concurso da Receita Federal, da Polícia Federal, certo? Esses concursos que são muito concorridos e que não tem área específica para fazer a prova. Então, qualquer pessoa que tem nível superior em qualquer coisa pode concorrer às mesmas vagas. Se a gente for pegar a lista de aprovados nesses concursos, os primeiros colocados não são advogados, não são contadores, não são administradores. Mesmo que a prova só caia direito, administração e contabilidade. Geralmente, quem são os primeiros colocados são alunos, ex-alunos do ITA, são engenheiros, são físicos, são matemáticos. Por quê? Porque essas pessoas têm uma base de matemática muito forte, ou seja, elas têm um raciocínio lógico muito avançado e interpretação de texto também muito avançada. Dessa forma, qualquer matéria fica muito mais fácil para ser aprendida por eles, e qualquer matéria que vier que tenha interpretação de texto, eles vão resolver de uma forma muito mais fácil. Entendeu? Então, galera, estudar matemática todos os dias, muito importante. Você pega 20 minutinhos todo dia, estuda matemática, resolve 2, 3 questões, certo? Por esses 2 motivos. Primeiro, porque vai aumentar a sua capacidade cognitiva, vai deixar você mais inteligente, vai melhorar seu raciocínio lógico, sua interpretação de texto. E segundo, porque a matemática é a prova mais importante do Enem, certo? É a que vale mais. Antigamente era a redação, que valia até 1000. Hoje em dia o que vale mais é a matemática, porque a matemática está valendo mais do que 1000, certo, pessoal? Então, por esses 2 motivos, matemática é mais importante. Então, estude todos os dias, pouquinho, mas todos os dias. E a quinta e última dica, né, não menos importante, antes que a gente comece a parte prática, faça muitas redações. Pessoal, muito professor de português vai falar para vocês, quem escreve bem é quem lê muito. Mas não, pessoal, não é assim. Quem escreve bem é quem escreve muito, certo? Você só vai aprender a fazer uma redação boa se você escrever muito. Você só lê, você não vai escrever bem, certo? Então tem que ter a prática. Isso quer dizer que você tem que parar de ler? Não, você tem que ler sim. Porém, só vai escrever bem se você escrever muito. Então pratique, faça redações, faça muitas redações. Eu, nos meus estudos, para passar em medicina, para ter uma nota de redação tão alta, eu tive que estudar redação todos os dias praticamente, mas fazer umas 2 ou 3 redações por semana. Então toda semana eu fazia umas 2 ou 3 redações, certo? Então eu indico para vocês que
Se ainda tiver muito tempo faltando pro Enem, pro seu vestibular, então faça pelo menos uma redação por dia, certo? Por dia não, por semana, faça pelo menos uma redação, toda semana faça pelo menos uma redação, certo? Se você não tem quem corrija sua redação, existem vários sites na internet que faz esse trabalho para você, certo? Eles corrigem sua redação. Existem vários sites especializados em correção de redação. Então você vai lá e faz a redação e pede para corrigir, que é muito importante ter esse feedback, saber se vocês estão escrevendo bem, saber como é que escreve melhor, entendeu? É muito importante isso. E sempre que você for escrever uma redação, galera, antes de escrever a redação, estude muito sobre aquele tema, assista várias videoaulas, pegue revistas, pegue artigos, entrevistas, matéria jornalística sobre esse assunto, certo? Leia redações de outras pessoas para ver como foi os argumentos dela, certo? Então, galera, faça muitas redações. Se ainda falta muito tempo para o Enem, faça uma redação por semana. Se falta pouquíssimo tempo para o Enem, 2 meses, 1 mês para o Enem, faça pelo menos 2 redações por semana, certo? Que isso vai melhorar muito vocês. Então é a prática que vai deixar vocês bons. Agora, depois daqui vai vir a segunda parte da videoaula, que vai vir em outro vídeo, não vai ser nesse. A gente vai para a parte prática, certo? Que aí a gente vai falar sobre como fazer uma redação nota 1000, certo? Vamos falar sobre como fazer uma introdução boa, muito boa, como fazer um desenvolvimento muito bom e uma conclusão perfeita. A gente vai falar sobre isso, explicar passo a passo como fazer isso. E na outra parte vai ser uma dica sobre... Uma dica não, vai ser uma análise sobre as questões do Enem. A gente vai analisar como são cobradas as questões, como a gente deve responder as questões do Enem de um jeito mais simples e o que mais cai em cada prova do Enem. Na prova de matemática, qual a disciplina que mais cai, na prova de ciências, o que é que mais cai, certo? Então a gente vai fazer essa análise. Então, galera, eu vou encerrando o vídeo por aqui, essa mini aula, mini palestra, certo? E até o próximo vídeo, pessoal. Valeu, tchau, tchau. Abração.